Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães. O Dia das Mães foi criado nos Estados Unidos por Anna Jarvis em 1908. Ela era uma ativista pela paz e filha de Anne Reeves Jarvis, uma ativista que trabalhou para melhorar as condições de vida das mães em comunidades locais durante a Guerra Civil Americana. Ela promoveu a ideia de criar um dia especial para honrar as mães. O primeiro Dia das Mães foi celebrado em 10 de maio de 1908, na Igreja Metodista de Grafton, na Virgínia Ocidental, onde Anna Jarvis realizou uma homenagem à sua mãe e a todas as mães. Em 1914, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, oficializou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães, uma data reconhecida nacionalmente nos Estados Unidos, que também se tornou reconhecida no mundo inteiro. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, nós vemos muitas histórias de mães. Algumas histórias de mães bem-sucedidas, outras não. Nós vemos nessas histórias, nós vemos Joquebede, mãe de Moisés, que se caracterizou pela bravura e fé diante do decreto de Faraó e salvou Moisés, o futuro líder de Israel. Vemos também Ana, mãe de Samuel, em que a oração e a dedicação dela ao serviço de Deus demonstraram o poder da fé e da entrega de uma mãe. Vemos também Isabel, mãe de João Batista, em que a humildade e o reconhecimento do favor de Deus em sua vida são um testemunho de seu caráter piedoso. Seu exemplo nos ensina a reconhecer a soberania e a graça de Deus. Mas vemos também Maria, mãe de Jesus, em que a obediência e a confiança na mensagem do anjo mostram a profundidade de sua fé. Como mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela exemplifica a rendição suprema à vontade de Deus. Mas há também outras mães. A Ló, uma mãe que amava o mundo. O apego da mulher de Ló a sua morra, a sua relutância em deixar a cidade para trás, custou-lhe a vida. Sua história nos ensina sobre os perigos do mundanismo e a importância de nos separarmos do pecado. Também há uma outra mãe, Jezabel, uma mãe idólatra. A promoção de Jezabel, a adoração de Baal e sua perseguição aos profetas de Deus demonstra o poder destrutivo da idolatria. O seu legado nos adverte contra comprometer a nossa fé e priorizar outros deuses. Vemos também Atalha, uma mãe de violência.
A eliminação brutal de seus próprios netos por ela para garantir o trono ilustra as consequências devastadoras da ambição e da falta de compaixão. Sua história serve como exemplo, como aviso contra a natureza destrutiva do poder não controlado. Quando a gente olha essas mães, nós percebemos, nós percebemos que nos é revelado duas visões, duas formas de encarar ou ver a vida. Um tipo de mãe busca sucesso material, busca status social, busca autoglorificação, autogratificação, consequentemente, negligenciando as necessidades espirituais de seus filhos e, consequentemente, os deixando vulneráveis às influências do mundo. Entretanto, há um outro tipo de mãe, mães que são diferentes, mães que são piedosas, que praticam ou que priorizam as coisas eternas, buscando criar seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, essas mães, elas buscam o crescimento espiritual, de seus filhos e o desenvolvimento de um caráter santo e justo diante de Deus e dos homens. Nós temos, ou para você que é mãe, né? Que tipo de mãe você é? A do tipo a mãe de Moisés, de Ana, de Maria, de Isabel, ou do tipo de Jezabel, Atália? Que tipo de mãe nós temos? Ou que tipo de mãe você é? Uma mãe piedosa? Uma mãe que procura ensinar seus filhos a andar no caminho do Senhor, a viver uma vida piedosa, justa, íntegra diante do Senhor? Ou uma mãe que procura status social, fama, poder, dinheiro, esquece de cuidar dos seus filhos? Que tipo de mãe? Entretanto, quando a gente olha para esse texto que nós lemos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, mantivesse ela aberta lá nesse texto. Quando a gente olha para esse texto vai nos mostrar uma mãe que era viúva, uma mãe que, além de ser viúva, perdeu seu filho, seu único filho. Este é um texto que começa com uma grande tragédia e uma perspectiva de uma vida de derrota e frustração, mas acaba com alegria e vitória. O que a gente quer compartilhar com a igreja hoje, é o seguinte: Deus transforma a derrota em vitória. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber isso claramente. Deus, ele transforma a derrota em vitória. Vamos dar uma olhada nesse texto. O texto ele vai falar de uma viúva. No contexto da época, a situação de uma viúva era geralmente precária e desafiadora. As viúvas muitas vezes enfrentavam dificuldades financeiras, dificuldades sociais e dificuldades emocionais. No caso desta viúva, a sua situação era ainda mais difícil, era muito mais complicada, porque ela havia perdido seu único filho. E na cultura judaica, os filhos eram uma fonte de segurança, apoio e prestígio para as famílias. E a perca deste filho poderia ser devastadora para ela, em termos emocionais, em termos práticos, a jogando até mesmo numa miséria, porque ela não teria como se autossustentar. Aquela mulher, viúva e mãe, vivia um drama terrível. Além de perder seu único filho, ela perdeu a única pessoa que realmente se importava com ela. A única pessoa que cuidava dela. A única pessoa que verdadeiramente amava e queria o bem e queria o melhor para ela. Era um drama terrível. Ela levando o filho para o cemitério.
e voltaria para ficar sozinha e abandonada em casa. Diante daquele quadro, diante deste quadro, como seria o seu futuro? Como seria o futuro desta mulher viúva numa sociedade machista, sem marido e sem filho? O que esperar do futuro sozinha e abandonada? E no meio dessa crise, dessa situação, dessa angústia de alma que ela estava vivendo, levando seu filho para ser enterrado, algo extraordinário acontece. O encontro da vida com a morte. Jesus encontra-se com aquele enterro. Duas multidões se encontram. Gente rindo com gente chorando. Alegria e dor, felicidade e tristeza se encontram. O que acontece quando há esse encontro dessas duas multidões? O que acontece quando Jesus encontra aquela mulher, encontra aquele enterro? O texto, então, ele vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Primeira coisa interessante que o texto vai nos mostrar está no verso 13. E a primeira coisa é o olhar de Jesus. O verso vai dizer, vendo-a. O verso diz o seguinte, vendo-a. Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela viúva. Mas a questão é, o que Jesus realmente viu? O que realmente ele vê naquela mulher? Jesus vê a agonia, ele vê a dor, ele vê a angústia, ele vê a profunda dor da perda de um filho. Queridos, não é normal os pais sepultarem seus filhos. Não é a ordem natural das coisas, não é a ordem natural da vida os pais sepultarem seus filhos. Mas Jesus, ele quando olha para aquela mulher, ele vê algo mais. Jesus olha para aquela mulher e ele vê a desesperança, ele vê a incerteza com um futuro incerto. Ele olha para aquela mulher e ele não olha apenas o exterior. Ele não apenas vê aquela mulher chorando, mas ele olha para dentro dela. E o que Jesus vê é um futuro incerto. O que ele vê é a solidão de alguém que tinha perdido o seu filho e que tinha que se virar sozinha a partir daquele momento sem ajuda de ninguém. Jesus, ele viu aquela mulher, mas ele não só viu o sofrimento e a dor presente, mas ele viu também o sofrimento e a dor futura. Jesus olhou e viu como aquela mulher seria no futuro, toda a angústia, toda a dor, todo o desespero dela de tentar sobreviver sem nada, sem ter ninguém, sem ter Bolsa Família, sem ter nada, sem ter INSS, não tinha nada. Jesus vê no coração daquela mulher a decepção, a decepção, a desilusão e a impossibilidade de um futuro melhor. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê isso, uma mulher completamente perdida, arrasada, destruída, sem perspectiva de futuro. Simplesmente, talvez, para sentar em casa e esperar a morte chegar, porque ninguém ajudava ninguém. Jesus, então, olha para aquela mulher e vê a alma dela, vê o coração dela. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar é a compaixão de Jesus. E o verso 13 ele vai nos mostrar isso. O verso 13 vai dizer também, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Quando Jesus viu aquela mulher, quando Jesus viu o sofrimento presente, a dor presente dela, mas Jesus viu também o sofrimento futuro, a angústia futura, o desespero, a desesperança futura. Jesus, ele se compadece daquela mulher. Compaixão é uma emoção profunda que envolve sentir simpatia, empatia e compreensão pelos sofrimentos ou dificuldades de outras pessoas.
É um desejo genuíno de aliviar o sofrimento alheio e uma disposição para agir em prol do bem-estar dos outros. Compaixão é essa emoção que é profunda, que vai envolver simpatia, compreensão pelo sofrimento dos outros. É o que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. É o que a gente está vendo hoje no Brasil. Milhões de pessoas socorrendo, ajudando. Eu estava conversando com um pastor da nossa cidade. Ele mandou 5 pessoas da igreja dele para lá. Para quê? Para socorrer. Compaixão não é apenas você sentir a dor. Compaixão não é apenas você sentir o que a pessoa sente, mas é você fazer algo a favor dela. É você mandar helicóptero. É você mandar dinheiro. É você mandar carreta. É você se envolver. Ou mesmo ir. É fazer algo. E João é bem claro, né? Se você diz que ama o seu irmão e vê ele sofrendo e diz, vai em paz, isso não é amor. Jesus, ele se compadeceu daquela mulher, do sofrimento dela. Compaixão é um desejo genuíno de aliviar o sofrimento alheio e uma disposição para agir em prol do bem-estar dos outros. Isso é compaixão. E Jesus teve compaixão daquela mulher, Jesus teve compaixão daquela mãe, teve compaixão do seu estado atual e do seu estado futuro. Ele não só se compadeceu porque ela estava enterrando seu filho, mas ele se compadeceu também porque depois dela enterrar seu filho, ela não tinha mais vida. Como é que ela ia viver? Quem iria ajudá-la? Quem iria socorrê-la? Ele viu a situação e ele pensou com ele mesmo, eu preciso fazer algo por ela. Eu tenho que fazer algo por ela para aliviar essa dor, esse sofrimento, esse desespero, essa desesperança. Algo precisa ser feito por ela. E é interessante que a compaixão de Jesus ela foi demonstrada de 2 formas. A primeira forma é que ele vai ao encontro dela e diz para ela, não chores. Jesus chega, olha aquela situação, olha o quadro e chega na frente dela e diz para ela, não chores, é um imperativo, ele está dizendo para ela, pare de chorar. É a mesma frase que o ancião disse para João, quando perguntou quem é digno de abrir o livro, e João diz que ele olhou, ele viu que no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro, ele começou a chorar desesperadamente, e o ancião chegou para ele e disse, pare de chorar. Mas como parar de chorar diante do meu filho morto? Como parar de chorar em que eu estou enterrando meu filho? Como parar de chorar que era ele que me sustentava? Como parar de chorar se eu vou viver com ele, sem ele, e não tenho meios de subsistência sem ele? Como parar de chorar? Mas Jesus diz para ela, pare de chorar. A segunda forma de compaixão que Jesus demonstra para ela é que Jesus ele vai e toca no esquife. Jesus vira para ela e diz, pare de chorar. E imediatamente ele se vira para o caixão e ele toca no caixão. Ele para o cortejo fúnebre. Ele interrompe a marcha para o cemitério. Ele para com aquilo. Ele interrompe o caminho da morte. Ele interrompe o caminho da tragédia. Ele interrompe o caminho da desgraça e da dor. Ele para aquilo. Não, essa tragédia não vai se consumar, o enterro não vai acontecer, ele não vai ser enterrado. Querido, Jesus, ele não fica indiferente à dor da mulher, e ele então decide resolver o problema que estava causando tanta dor e sofrimento àquela mulher. Diante de tanta dor, de todo sofrimento, Jesus toma a decisão de acabar com aquele sofrimento, de acabar com aquela dor, de acabar com aquele desespero. E então, a terceira coisa que a gente vê no texto é o Deus que transforma a derrota
em vitória. Jesus, ele olha para o jovem. É interessante, se você olhar o texto, você vai ver que em primeiro lugar, Jesus ele olhou para a mãe. E quando ele olha para a mãe daquele jovem, ele vê dor, sofrimento, angústia, desespero, desesperança. Ele vê uma vida futura de derrotas e misérias. Agora, ele tira os olhos daquela mulher e olha para o jovem, para o seu filho. Ele olha para aquele jovem sem vida. E o que Jesus vê? Ele vê alguém também sem esperança, sem futuro, alguém derrotado pela morte. Ele olha a mãe e vê ela desesperada, angustiada, sofrendo, sem perspectiva de futuro. Ele olha para o filho e vê alguém também sem esperança, sem futuro, derrotado pela morte. Era o fim de um jovem que apontava provavelmente para o mesmo futuro da mãe. Assim como aquele jovem estava sendo enterrado, provavelmente não muito depois aquela mulher também iria para o mesmo caminho. O que Jesus faz? E aí o texto vai nos mostrar essa ação de Jesus. Primeira coisa que Jesus faz é que ele dá uma ordem. Jovem, eu te mando, levanta-te. O texto é muito, muito interessante, porque Jesus ele olha para a mulher, ele olha para o filho, mas Jesus não toca na mulher, ele toca no filho, ele toca no caixão. E ele diz então para aquele jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus deu uma poderosa ordem, uma ordem libertadora, uma ordem transformadora, uma ordem que liberou o poder da vida sobre a morte. Uma ordem que levou vida onde havia morte. Uma ordem que transformou a derrota em vitória. Um quadro de derrota, um quadro de miséria, um quadro de dor, um quadro de frustração foi transformado por causa de uma palavra poderosa de Jesus, por causa de uma ordem de Jesus. É impossível resistir às ordens de Jesus. É impossível resistir ao poder de Jesus. É impossível ouvir a voz poderosa de Jesus e continuar inerte, sem vida, porque a palavra de Jesus é vida, libera a vida e transforma a vida. Primeira vez que ele falou foi quando ele disse, haja luz. E imediatamente houve luz. A palavra de Jesus, a voz de Jesus é poderosa. Onde há morte, quando a palavra de vida de Jesus chega, a morte foge, a morte é derrotada. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Até a morte não consegue resistir ao poder da voz, da palavra de Jesus. Então, a primeira coisa que acontece é que Jesus dá uma ordem para aquele jovem. Ele diz, levanta-te, sai daí, sai desse caixão, sai desse lugar de morte, sai desse lugar de dor, sai daí. Eu não quero que você fique aí, sai daí. Segunda coisa que o texto vai mostrar é que Jesus ele restituiu o filho à sua mãe. Jesus ressuscitou aquele jovem. Jesus tomou aquele jovem pela mão e o entregou à sua mãe, totalmente curado, totalmente restaurado, totalmente transformado, vivo. Jesus, ele tem o poder de transformar derrotas certas, em vitória. Aquela viúva era uma mulher derrotada pela vida. Com a morte do seu filho, para ela, tudo estava perdido. Não havia esperança. O futuro era incerto.
mas o sofrimento e a dor eram certos. Isto era verdade até Jesus cruzar o caminho dela. Até Jesus cruzar o caminho daquela mulher, a certeza de uma vida incerta, de uma vida de dor e de sofrimento, de angústia, de desespero, era algo certo. Mas quando Jesus cruzou o caminho dela, quando Jesus a viu, Jesus se compadeceu dela e decidiu fazer algo a favor dela. Foi iniciativa de Jesus, foi iniciativa dele, exclusiva dele, foi um ato de graça, foi um ato de misericórdia. Jesus, ele resolveu o problema dela. Agora, olha bem o texto. Jesus não foi, abraçou aquela mulher, chegou, abraçou ela, não chora não, isso acontece, eu vou cuidar de você, eu vou fazer algo. Jesus viu aquela mulher e Jesus identificou o problema dela. Ela sofria, estava angustiada, estava cheia de dor e sofrimento por causa de um problema. Qual era o problema dela? Era que o filho morreu e era ele que cuidava dela. O que Jesus faz? Larga ela e vai resolver o problema. Jesus não a abraçou, Jesus não a beijou, mas Jesus foi direto no problema. O seu problema é o seu filho que morreu. Então eu vou resolver esse problema. Eu vou ressuscitá-lo. Problema resolvido. Porque Jesus falou para o problema: levanta-te e viva. Jesus, ele resolveu o problema dela. E Jesus, ele é o mesmo hoje para também resolver o seu problema. O problema daquela mulher era um filho morto. Talvez o seu problema é um casamento morto. Talvez o seu problema é um filho morto pelas drogas, afastado dos caminhos do Senhor. Mas se você espera que Jesus vai abraçar para consolar você, ele não vai fazer isso. Ele vai ver o quanto o seu problema te faz sofrer. E a única maneira de parar o teu sofrimento é tratando do problema. E ele então vai tratar do problema. E assim como ele resolveu o problema daquela mulher, daquela mãe, daquela viúva, ele é o mesmo hoje para também resolver o seu problema, não importa qual seja. Ele é o mesmo que ressuscitou o morto. Ele é o mesmo que pode ressuscitar e trazer vida para você naquilo que você acha que morreu, que perdeu. Querido, querida, se Jesus cruzar o teu caminho, há uma grande esperança de um milagre acontecer na sua vida. Mas ele precisa cruzar o seu caminho. Por quê? Porque Jesus pode trazer vida onde há morte. Ele pode trazer vitórias onde só há derrotas. Numa vida completamente derrotada, ele trouxe vitória. E se ele fez isso lá, ele faz aqui também. O que é preciso fazer? Ele hoje também está olhando para você como olhou para aquela mulher. Não se esconda dele. Não se esconda dele. Deixa ele ver o seu coração. Deixa ele ver a sua dor. Não esconda a sua dor, não esconda a sua angústia. Não esconda a sua desesperança para ele. Deixa ele ver o que está gerando em você desesperança, dor e angústia. Deixa ele ver o que está gerando em você decepção, incerteza quanto ao futuro. Deixa ele ver isso. Porque se ele ver, ele vai se compadecer de você. E se ele ver a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, entenda, ele não vai abraçar você. Ele não vai beijar você. Ele não vai fazer cafuné em você. Ele não vai te adular, mas ele vai no seu problema e vai dizer: o problema, você está fazendo essa mulher infeliz. E a única maneira dela ser feliz é que você ressuscite. Então levanta e anda. Querido, querida, deixa Jesus se compadecer de você. Deixa Jesus desejar dar vitória a você. Mas você precisa
deixar que ele te veja. Você precisa deixar que ele veja o seu coração. Que ele não olhe o externo, mas ele olhe para dentro de você, para a sua alma. E ele veja a extensão da sua dor, de tal maneira que ele se compadeça e decida fazer alguma coisa para você. E decida trazer vida no meio da morte, trazer cura no meio da doença, trazer libertação no meio de opressão. Só você sabe qual é o seu problema e o que precisa acontecer. Mas para Jesus fazer a obra, você tem que se mostrar a Ele, deixar Ele te ver e se compadecer. Como Ele chorou diante de Lázaro, como Ele se compadeceu por esta viúva, por esta mãe. Neste dia que a gente celebra o Dia das Mães, você pode experimentar vitória, libertação, com uma palavra de vitória, com uma palavra de vida, de ordem de Jesus sobre a sua vida. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Ele está aqui e Ele é capaz de aliviar a dor e o sofrimento. E Ele é capaz de mudar a vida, mudar a história. Ele é capaz de fazer isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A questão é se você quer que Ele resolva o seu problema.